Olá pessoal, eu sou a Emma e você está no canal Histórias de Emma. Vamos mergulhar em histórias incríveis. Não esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar. Obrigada! A Jornada dos Ventos Perdidos. Ao amanhecer de um dia cinzento, Julian, um jovem fotógrafo, decidiu explorar uma trilha isolada nas montanhas, guiado por um mapa antigo que encontrou em uma loja de antiguidades. A paisagem era desoladora, com nuvens pesadas e o vento soprando forte, mas algo dentro dele o impulsionava a seguir em frente. Cada passo afundava na vegetação úmida, e o silêncio era interrompido apenas pelo som do vento e das folhas. Julian sentia que algo observava à distância, como se a montanha tivesse olhos. Ele respirou fundo e continuou, determinado a descobrir o que o atraía para aquele lugar. Depois de uma hora de caminhada, Julian avistou uma cabana esquecida pelo tempo, coberta de musgo e cercada por árvores imponentes que pareciam vigiar o lugar. Ele se aproximou com cautela, sentindo um frio subir pela espinha, e empurrou a porta de madeira, que rangeu como se protestasse. Lá dentro, o cheiro de madeira velha e poeira era intenso, e ele notou uma mesa com papéis amarelados espalhados. Curioso, ele examinou os papéis e percebeu que eram anotações de um explorador sobre a região. Um nome se destacava repetidamente: Vale dos Ventos Perdidos. Intrigado, Julian questionou que segredos o Vale dos Ventos Perdidos poderia esconder e decidiu seguir as instruções do explorador. Ele saiu da cabana e, com o mapa em mãos, seguiu um caminho estreito que se perdia entre as árvores. A vegetação ficava mais densa, e ele precisava se espremer entre arbustos e galhos para avançar. O silêncio se tornava opressor, interrompido apenas pelo som do vento que agora parecia sussurrar em seus ouvidos. A cada passo, a sensação de estar sendo observado aumentava, mas ele continuava firme. Julian chegou finalmente a uma clareira onde encontrou uma antiga escultura de pedra, parcialmente coberta por raízes e folhas. A escultura representava um homem de rosto sereno e braços erguidos, como se estivesse invocando algo. Ele sentiu uma estranha energia emanando do monumento, uma força invisível que parecia conectar o lugar ao céu acima. Sem entender o significado, ele tirou algumas fotos e notou que as nuvens pareciam mais densas e próximas. Era como se o céu estivesse prestes a desabar sobre ele. Enquanto observava o céu ameaçador, Julian ouviu um som distante, algo entre o vento e um cântico. Ele seguiu o som, cada vez mais curioso, mais cauteloso, consciente do perigo de estar sozinho em um lugar desconhecido. Após caminhar por alguns minutos, ele chegou a um pequeno lago de águas cristalinas, cercado por pedras antigas. O lago refletia as nuvens escuras e o contorno das montanhas, criando uma paisagem surreal. Julian sentiu que havia encontrado o coração do Vale dos Ventos Perdidos. Aproximando-se da água, ele percebeu algo estranho no reflexo. Figuras indistintas pareciam dançar na superfície, sombras que se moviam com uma graça etérea. Fascinado, ele tentou fotografá-las, mas o reflexo desaparecia assim que ele levantava a câmera. Ao abaixar a câmera, via as sombras novamente, agora mais nítidas, parecendo figuras humanas. Julian sentia que o vale guardava memórias de antigas presenças, e uma curiosidade insaciável o levava a investigar mais. Sem aviso, uma rajada de vento mais forte o empurrou para trás, quase o derrubando. Ele sentia que o lugar estava vivo, como se reagisse à sua presença. Uma mistura de medo e excitação o dominava, mas ele decidiu permanecer, mesmo que seu instinto lhe dissesse para partir. Julian sentia que o vale tinha algo a lhe mostrar, um segredo há muito esquecido. Ele fechou os olhos e deixou o vento envolvê-lo, ouvindo sussurros antigos que pareciam contar uma história. Com os olhos fechados, teve uma visão, uma vila perdida no tempo, com habitantes que viviam em harmonia com a natureza e reverenciavam os espíritos da montanha. Ele viu crianças brincando perto do lago e anciãos reunidos ao redor da estátua de pedra, em um ritual de agradecimento. Quando abriu os olhos, a visão desapareceu, mas ele sentiu uma conexão profunda com o lugar, como se tivesse sido transportado ao passado.
Julian percebeu que o vale guardava histórias de um tempo em que os homens e a natureza viviam em perfeita harmonia. De volta ao presente, ele decidiu explorar mais, na esperança de encontrar vestígios daquela civilização. Ele caminhou ao redor do lago e descobriu uma trilha escondida que levava a uma gruta. Entrando com cautela, iluminou o caminho com sua lanterna e encontrou pinturas rupestres nas paredes, representando figuras dançando e rituais de celebração. Julian sentiu que estava diante de uma descoberta única e tirou fotos das pinturas, sabendo que encontrara algo especial. Enquanto documentava as imagens, ouviu passos leves e hesitou, imaginando se estava realmente sozinho. A sensação de estar acompanhado retornava, mas ele não via ninguém. Ele continuava tirando fotos, mas sua atenção estava dividida entre o trabalho e o medo de não estar realmente só. Mesmo assim, ele se manteve firme, movido pela sensação de que o vale queria que ele descobrisse seus segredos. Julian se sentia quase como um guardião, responsável por levar a história daquele lugar ao mundo. Com o cair da noite, Julian saiu da gruta e se surpreendeu ao perceber que as estrelas estavam incrivelmente próximas, como se o céu tivesse descido para abraçar o vale. Ele sentia uma paz que nunca havia experimentado antes, um sentimento de pertencimento. A noite fria o envolvia, e ele observava as estrelas, sentindo-se parte de algo maior. Julian sentia-se protegido pelo vale, como se fossem amigos de longa data. Ele decidiu passar a noite ali e montou uma pequena fogueira, admirando o céu estrelado enquanto refletia sobre o que vivenciara. As chamas da fogueira dançavam e iluminavam seu rosto, trazendo uma tranquilidade que ele não sabia que buscava. Julian sentia que estava onde deveria estar, e essa certeza lhe aquecia o coração. O vale, com todos os seus mistérios, agora fazia parte de sua vida. No silêncio da madrugada, ele ouviu novamente os sussurros do vento, agora mais suaves, quase como uma canção de ninar. Julian fechou os olhos e permitiu-se relaxar, embriagado pela paz que o cercava. Ele percebeu que o vale não era apenas um lugar físico, mas uma entidade viva que o acolhera. Ele sorriu, sentindo-se grato por ter seguido seu instinto naquela manhã nublada. Quando o sol começou a nascer, ele sentiu que era hora de partir, mas agora ele levava consigo uma nova compreensão. O vale compartilhara com ele seus segredos, e Julian sentia que deveria honrar essa confiança. Com o coração leve, ele começou a caminhada de volta, sabendo que a experiência o transformara. Ele agora compreendia o valor de se conectar profundamente com o mundo ao redor. Ao deixar a montanha para trás, Julian olhou uma última vez para o vale, sentindo uma mistura de saudade e gratidão. Ele prometeu a si mesmo que retornaria, mas dessa vez como um amigo, e não apenas como um explorador. Com o último olhar, ele seguiu seu caminho, com o coração cheio de memórias e o espírito em paz.